se existem propriedades essenciais a personagens ficcionais, né? Porque no caso das pessoas de verdade, né, ou sei lá, o Sócrates, quer dizer, é o péssimo exemplo que eu usei. Ótimo, tem dúvida eu acho que é ficcional. A da Luísa, pressupõe, a Luísa é um ser humano, sei lá, essa é uma propriedade essencial, ou veio daqueles gametas ali específicos, né, ou sei lá, né, a gente pode pensar nessas propriedades essenciais, né, e aí em propriedades acidentais, né, você poderia não ter feito filosofia, você poderia ter começado logo de cara a estar na Vale de Ockham para sair cortando as coisas, poderia não ter estudado filosofia da ficção, poderia não ter estado aqui, enfim. Mas no caso de personagens ficcionais, né, daria para, sei lá, pensar sei lá, no Sherlock Holmes, que é um peixeiro na Itália, e acabou, né, sei lá, num Harry Potter, que é só um cracudo em São Paulo, na Avenida Paulista, sei lá, enfim. Então, isso é bem interessante, né? A maior parte da literatura, argumenta que todas as propriedades de uma personagem ficcional, né, de uma entidade ficcional, todas elas são essenciais. Principalmente para o ficcionalismo, né, onde você tem o descritivismo, assim, né? Então, no caso, tudo seria completamente essencial. Você não conseguiria abandonar nada. Já para quem acha que as entidades ficcionais, abstratas, são reais, estão lá no mundo das ideias, só esperando serem pescadas, aí já é um pouquinho mais complicada essa pergunta. Ela varia um pouquinho, né? Porque Sherlock Holmes, ou Hamlet é o príncipe da Dinamarca, né? Parece que isso é bem essencial a ele. O príncipe da Dinamarca revoltado com a morte do pai. Parece que todo o resto, assim, não é essencial. E, no entanto, essa definição é dada pelo texto, né? Então, isso é um pouquinho complicado. Porque como é que eu... Porque a questão é a seguinte: uma personagem ficcional, depois que ela está criada, né? Depois que ela está criada, ela não tem uma realidade extra, onde ela vai ter acidentes, onde ela vai ter contingências. Ela já está criada. Então, parece que você não tem o que você tirar ou pôr. Depois que o Harry Potter está criado, no primeiro livro, parece que você não tem o que tirar ou pôr. Ele já está pronto. Então, parece que todas as propriedades que ele tem já estão ali. Já são essencialmente parte da personagem. Ainda mais porque você não consegue... A personagem ficcional, ela é indeterminável. Então, por exemplo, um objeto do mundo físico, né, do mundo espaço-temporal, nossa realidade, né, mundo concreto, ele é determinável. Por exemplo, tem aqui um mouse. Ele é determinável. Eu consigo... Bem, não eu não tenho a capacidade, mas vamos dizer, o intelecto perfeito, né, ou uma pessoa com equipamento adequado, consegue determinar exatamente qual é a composição do mouse, consegue determinar quantas moléculas ele tem, consegue determinar muitas coisas a respeito desse mouse. Eu não. Outra pessoa. No caso, ou até mesmo, vamos dizer, o intelecto perfeito conseguiria determinar, por exemplo, quantos fios de cabelo eu tenho. Então, nesse exato momento, o intelecto perfeito conseguiria saber se eu tenho um número de cabelos par ou ímpar. Mas, com relação a Sherlock Holmes, por exemplo, a gente pode escolher qualquer momento. O momento no qual ele é apresentado ao Dr. Watson. É impossível saber, é indeterminável.
saber se ele tem um número de cabelos par ou ímpar. Simplesmente porque não está no texto. E não estando no texto, e essa informação, e também essa informação, ela não é inferível, né? A gente não consegue fazer uma inferência lógica a respeito dessa informação, não tem como. Então, a gente não consegue saber, e nunca conseguirá saber, quantos fios de cabelo ele tem, ou se é par ou ímpar. É indeterminável. Aí parece que essa informação, por exemplo, eu posso perder um fio de cabelo agora, e mudou. Estava ímpar, virou par. Por acaso, supondo. E aí, para Sherlock Holmes, isso nunca pode acontecer. Então, tipo assim, para mim, o número de cabelos ser impar ou ímpar, ou o número preciso, isso é uma coisa acidental, é contingente, né? Vai mudando. Para Sherlock Holmes, não. É uma coisa determinada. Ele é fixo até um certo limite. E depois disso, o que seriam os contingentes são indetermináveis. Você não consegue determinar essas outras coisas. Então, eu acho que todas as propriedades de um personagem ficcional são essenciais. As únicas propriedades que não seriam essenciais são aquelas que a gente assume por inferência, né? Aquelas que a gente faz a inferência. Por exemplo, como eu falei, que a gente supõe que Sherlock Holmes é humano, porque em nenhum momento fala no texto. É uma suposição bem forte. Então, essa suposição eu meio que defenderia com bastante firmeza. Mas Mas isso não implica em contradição? Tipo, tem umas histórias que o Homem-Aranha é casado e outras que ele é solteiro. Aí, se todas são essenciais, como é que fica? Não, mas aí você entra na questão de que ou a verdade dele ser casado depende do texto específico no qual está escrito que ele é casado. No caso, o gibi específico, do início ao fim, no qual ele está descrito como casado. E naquele gibi, daquele autor, daquela série, ele é casado, e ali é verdade. E aí, no outro gibi, do outro autor da outra série, ele é solteiro. Isso no descritivismo. Ou então, uma entidade para aquele autor e uma outra entidade para o outro autor. E aí ele não tem as propriedades contraditórias. Mas todas as propriedades que ele tiver com cada autor vão ser essenciais. É claro que, por exemplo, se ele tiver a propriedade, se durante a novela um personagem morrer, então a personagem tem, dentro de uma mesma novela, a propriedade de estar vivo e estar morto. Né? Parece que... tá vivo no tempo T0, no T1 tá morto. Ótimo. Essa é a solução. E aí é melhor ainda, a solução é mais agradável ainda se você estiver falando de descritivismo. Porque dentro da narrativa descrita no livro, na novela, aí, em certo momento, é verdade que o personagem está vivo, e no outro momento, é verdade que o personagem está morto. Então, quando você usa como fosse esse operador de ficcionalidade, você dizia que, tipo assim, dentro da ficção da novela, lá, naquele momento ele está vivo, naquele outro momento ele está morto, então você não está aferindo à entidade propriedades que são contraditórias. Agora, se você... E aí, se você está falando de entidades mesmo, aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também não é uma dificuldade impossível, não. É só você justificar assim também. Que a entidade tem a propriedade de, naquele T lá, tá vivo e na outra T tá morto. Agora, eu acho estranho falar de entidade ter, uma entidade abstrata ter alguma propriedade em T, qualquer que for, porque ela não é temporalmente localizada.
E aí, tipo, e se você for localizar ela temporalmente no mundo, tá, aí você vai ter que criar um mundo também, né? Tá bom, aí você tem uma entidade abstrata que é o mundo. Tá bom, aí você tem Hogwarts, ou Nárnia, ou a Terra-média. Tá inflando demais essa Antônia. Aí cada vez mais curtinha, aí tá ficando maior. Aí não tem jeito. Ok, então o jeito é ser um obeso metafísico, sei lá. Mas é mais simples, porque o que acontece é que você... Porque parece que as pessoas querem falar que Sherlock Holmes existe. Parece que elas querem dizer que é verdade que algumas coisas existem, né? Parece que você quer dizer que sim. A questão é que o argumento volta para a intuição, né? Parece que é uma intuição que você tem. Eu já acho que o operador ficcional, da ficcionalidade, ele te dá muita liberdade nesse quesito, sabe? Tipo assim, não é que ele exista... Porque você diz assim, parece que você tá... o argumento do Greg Curry, ele fala assim, que na verdade, quando você fala que ele não existe, você está falando que ele não existe no nosso mundo concreto, mas que ele existe de modo ficcional. Que na ficção é verdade que Sherlock Holmes existe, é verdade que ele tem todas aquelas propriedades. Entendeu? E aí, a respeito essa pergunta aí específica que está na tela é que as propriedades são essenciais e as propriedades que não seriam essenciais seriam aquelas que são as que você faz inferências, né? Você não... que não tão... são as implícitas, as que não são explícitas. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.